Oi, gente. Nós já estamos aqui no Casar Já Pode, começando as gravações do nosso quarto episódio. E vocês nem imaginam quem está com a gente aqui hoje, né, Gabi? Sim. Gente, a gente só traz artista, só gente de primeira. E hoje nós estamos com a Carla, da Craft Papier, e o Nathan Santos, que é design gráfico. Tenho certeza que vocês conhecem. Tenho certeza, não é, Gabi? Eles são super conhecidos e queridos demais, super competentes. E aqui no nosso podcast, o nome do nosso podcast, lembrando, Casar Já Pode, é um podcast que a gente traz justamente fornecedores de casamento. Então, assim, a gente sabe que vocês trabalham muito com todos os tipos de arte, né, e de papelaria, mas a gente vai abordar em especial casamentos, noivas que falam com vocês, ansiosinhas, e que conquistam o coração, é isso. Eu queria iniciar, como a gente sempre faz aqui, querendo conhecer a história de vocês. Como vocês chegaram até aqui, como vocês entraram nesse mundo dos casamentos, né, gente? Isso. Assim, porque não foi do nada. Algo inspirou vocês, né? O que fez com que vocês seguissem essa profissão? E assim como a gente, né? No mundo dos casamentos. Mas acho que vocês trabalham de um modo geral, mas a predominância existe um público casamento, né? Mais forte para No meu casamento. caso é infantil. É? É infantil. Mas assim, eu tenho um público bem grande também no setor de casamento. Certo. Quem quer começar? Ai, eu tô aqui emocionada de estar com meu amigo Nathan, fera do design. Primeiro eu quero falar que é um prazer estar aqui com vocês também. Obrigada pelo convite. Jane, Gabi. A gente já trabalhou juntos em alguns eventos, com algumas noivas em comum. E eu fico muito feliz de poder estar contribuindo aqui com o Casar Já Pode, que eu também gostei demais da originalidade do nome. Gostei, achei super diferente. Mas falando um pouquinho da nossa trajetória, para falar como empresa, né, oficializada, a gente começou em 2015. Mas o amor pela papelaria já vem bem antes, né? Eu posso afirmar que meu amor por caixinhas de papel, pelo papel, é desde criança. Eu me lembro rapidamente de falar aqui que quando eu era criança, eu presenteava, minha primeira caixinha foi no Natal, e eu presenteava a família com caixinhas de papel. Não tinha nada dentro, gente. O presente era caixa. Era uma lembrança, né? O presente já era caixa. Trabalho manual, um então. Trabalho total. Eu tinha 9 anos de idade. E aí eu fazia sozinha, né? Não tinha internet, não tinha livros. Então fazia parte da expertise mesmo da gente mexendo com papel, manualidades e tudo. Então a gente fez pela primeira vez uma caixa em formato de coração e saiu presenteando no Natal. Aquele papel micro-ondulado que chama, né? Sim, aquele assim. Sim. E aqueles temas básicos de Natal, vermelho com verde. E saí. Eu achei o máximo. Só tinha caixinha. Quem recebeu, que abriu, não tinha mais nada, né? Mas toda a vida a gente teve esse amor. E quando veio a maternidade, e a gente, quando vira mãe, começa a se tornar várias profissões ao mesmo tempo, né? É verdade. E então, numa delas, a gente entrou no meio dessa ideia quando começou as festas de aniversário. Então, também eu comecei com infantil. Porque mãe é muito fácil você mesmo, então você ia lá, começava a fazer as lembrancinhas do aniversário, das caixinhas, começava a fazer nos aniversários da família também. Então, como o pessoal já gostava bastante, né, de receber e já chamava, não, é cara, que estava ali no meio, a gente foi se habituando, tomando um pouco de segurança também, né, em distribuir não só para minha casa, mas para parentes próximos e tudo. E quando a gente finalizou, eu estava trabalhando em empresa, né? Toda a vida eu trabalhei em indústria e envolvida com produção, com controle de qualidade. Sempre fui muito rigorosa com controle de qualidade onde eu trabalhava e tudo. E já tinha isso em mim, esse critério de produção, trabalhar em série, trabalhar com manufatura. E tinha sempre o desejo de um dia a gente montar o nosso próprio negócio. E as coisas da vida vão direcionando a gente para aquilo que a gente tem, né? Um dom guardado, um talento guardado, vai se despertando no momento certo. Chega a hora. Então, quando chegou a hora que eu falei assim, de tanto todo mundo falar,
olha, mas é lindo o que ela faz e tal. E Então você começa a a gente acreditar, né? começa a criar aquela força interna, vai que pode dar certo, né? Vamos tentar. Então a gente buscou se informar, buscou estudar um pouco sobre o mundo da papelaria, o mercado, instrumentos, materiais, ferramentas, máquinas. E demos início. Com coragem, saímos do trabalho antigo, até mesmo pelo um impulso chamado necessidade de estar com as crianças agora, né? Já que as crianças demandavam mais tempo da gente e eu precisava de passar um pouco mais com eles de perto. Então eu tinha que casar ali o útil ao agradável, né? Então a gente trabalhou a partir desse impulso, da necessidade de estar mais próximo à família, ter mais tempo com eles e iniciamos na parte infantil, por uns 3 anos mais ou menos. Você Até que lembra, a gente Carla, foi a mudou de primeira festa? público. Você lembra a primeira festa? Foi uma festa infantil? Não foi uma defesa de mestrado, acredita? Foi uma grande amiga minha, foi fazer a defesa dela e ela queria umas lembrancinhas pro dia. E eu agradeço muito, Ana Luísa, já abri um parênteses. Obrigada, Ana Luísa, pela confiança desde sempre. Minha primeira cliente oficial, Oficial. vamos dizer, foi minha amiga Ana Luísa. Então a gente fez essas caixinhas para ela. E com o tema da monografia, né, do trabalho dela. E foi muito legal. A partir daí a gente começou a divulgar, começou a trabalhar com o infantil, e com as lembrancinhas e tudo. E quando a gente resolveu trocar de público, o nosso último trabalho também foi com ela. E sabe o que foi? Foi agora a defesa de doutorado dela. Eu disse, Ana Luísa, você é fundamental aqui nessa história. E aí, na defesa de doutorado dela também, eu falei pra ela, Ana, eu já não... Agora vamos esperar a Ana Luísa casar. Ana Luísa poder fazer a papelaria de casamento. Exatamente. E aí eu falei que não tava saindo, né? Tava trocando de ramo de público, mas que pra ela eu iria fazer esse último trabalho. Com certeza, a gente fez e só tenho a agradecer. Muito mesmo. A trajetória que a gente está hoje aqui no mercado já tem uns Evoluindo, 8 anos. E você tá aí, você passou no mestrado, já Isso. doutorado, né? E chegando lá. Todo dia buscando aprender. E você, Natan? Pronto. Gente, primeiramente agradeço o convite. de A gente estar que aqui, agradece. certo? Eu comecei como design gráfico, para mim foi uma surpresa. Porque assim, eu sempre fui apaixonado por arte. Tanto que quando eu tinha 14 anos, meu hobby era pintar. Pintava quadro e tudo mais, desenhava. Mas eu não me via nessa profissão de design gráfico. Nunca me vi mesmo. Aí eu comecei a trabalhar porque eu me formei em eventos em 2016. Eu comecei a trabalhar como cerimonialista. Trabalhei aqui em Teresina. Nossa, não sabia nada. Sim, coisa boa. Trabalhei por quase 3 anos, se eu não me engano. Trabalhei, mas assim, eu não me identificava muito com essa área. Porque assim, tem gente que pensa que trabalhar com cerimonial é uma coisa fácil e simples. Tem Não muita é. gente. Diga aí, meu amigo, que não é. Vamos... Não é uma tarefa fácil, não é uma atividade fácil, não. Você tem que realmente se identificar com aquilo e saber desenrolar. Porque muitos imprevistos nessa área acontecem muito mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com design gráfico dentro do escritório que eu trabalhava como cerimonialista. Surgiu um evento para fazer dentro desse escritório e eles precisavam de uma identidade visual para o evento. E foi quando eu comecei a trabalhar com os programas Lembrar online, desse teu dom, né? sim, de arte, que eu tinha essa questão de pintura, de desenhar e tudo mais. Aí eu fui desenrolar a identidade visual desse evento. E eu sei que quando o evento aconteceu, todo mundo elogiou o material gráfico, todo mundo tinha gostado dos bloquinhos, das pastas e tudo mais. Aí eu me liguei, não, acho que eu vou partir para esse rumo. Aí mas eu vou trabalhar com design gráfico em quê, exatamente? Aí como eu já trabalhava no setor de eventos e para mim já era mais fácil entrar nesse mercado, aí eu fui atuar nessa parte de design gráfico voltado para o mercado de eventos. E aí foi só bombando. Para mim foi até um pouco fácil para entrar porque eu já tinha conhecimento do Eu já conheci trabalho. algumas pessoas, Sim, já sim. apresentou teu trabalho. Sim, da parte de cerimonialista quando eu trabalhava. Então, para mim, ingressar nessa parte do design gráfico voltado ao mercado de festa foi mais fácil. E aí, com o tempo, eu fui trabalhando com a parte de setor de empresa e tal. Fui sendo reconhecido fora do Piauí também. E hoje, eu trabalho para 16 estados no Brasil todo.
É mesmo. Online. Nada fera. É que a Show gente. de bola. Vamos abrir um parênteses para dizer que aqui nesse podcast, meu amigo, só fera. tem gente top. Tem uma característica que eu quero falar do Natan, vou falar aqui, que a Fale. gente já trabalha juntos, né, em alguns momentos. Quando alguns noivos nos mandam a sua identidade visual, pergunto sempre, né, você já tem a identidade e tudo? Tenho. Eles só falam que tem. Quando eles falam que tem, eles já mandam logo. Quando eu abro de cara, eu já sei, foi o Natan. Porque cada artista tem Tem a sua meio assinatura, peculiaridade, tem uma né? assinatura Tem que um olhar. assim, tem um né? olhar. Quando eu abro, eu vi, é do Natan. Eu pergunto, é Natan? Eu disse, sim, é. Assim, então tá bem É. assistida. Tá tudo Mas certo. uma coisa, Natan. O que que vem à tua cabeça quando um casal ou uma empresa, não sei, chega para você e diz, eu quero a minha identidade visual. Você vê logo cor, traços, um elemento X que marca, né? Aquele momento. Como é que você Sim, Começa, coloca no né? papel? Como é que começa? pronto. Um sonho deles, você botar no papel. Pronto. Nessa parte, a primeira coisa é abordar o cliente, para saber, tentar arrancar o máximo possível de informações dele e até chegar num ponto que, tipo, a gente se toca assim na cabeça, não, aquela informação ali eu vou conseguir trazer pro meu desenho. Tipo, como já aconteceu de casais que gostavam muito de beija-flor, mas não viam beija-flor dentro da proposta visual do seu casamento. E a gente conseguiu colocar. E a noiva ficou maravilhosa por conta de uma coisa que, Eu acho por mais isso que bom. fosse pequeno, Formidável. mas que fazia alguma parte, como é que eu posso Parte da dizer? história Isso, deles, né? fazia parte dos noivos. Era uma coisa que De identificava um jeito eles. sutil, Sim. né? Sim. O que eu admiro muito dele também é a questão dos traços delicados. Ele tem É muita uma assinatura. sutileza. Eu vejo na Ele tem muita sutileza. Ele coloca fazendo de conta que não colocou. É assim. E às vezes você tem que decifrar. Né? Então, assim, Sim. tem muita. Eu gosto demais. Eu acho muito interessante Eu esse acho trabalho. massa também. Muito. E tem um trabalho por trás, né, Natan? Porque você identifica. Você também trabalha com. Sim, a gente também arte. trabalha com a parte de identidade visual, mas por causa do nosso público maior, nós acabamos nos focando mais para o gráfico de monogramas, né? A parte gráfica e visual para o evento do casamento, né? A estampa e tudo que vai de elementos que é necessário na identidade visual. E aí, quando a gente faz essa entrevista, né, Natan, com o cliente, com os noivos, tenta buscar um item que vai fazer aquela identidade singular. É um trabalho que você, enquanto eles estão conversando, você já está estudando, você já Sim. está trabalhando, Já já tá tá sabendo. De uma identificando. frasezinha que ele disse, você já Numa sabe mais ou frase, menos. Você já sabe como é que é o estilo. Às vezes, na junção das tipografias, das fontes, né? Dos nomes dos noivos. Se existe uma fonte que é mais cursiva e uma fonte que é mais caixa alta, como eu já vi, também monogramas assim, refletem muito o próprio estilo de cada um dos noivos das iniciais, né? Estilo, personalidade. Um noivo que é mais rígido, mais sério, mais firme, aquela tipografia mais caixa alta, mais séria, né? Junto com uma noiva que é bem mais delicada, bem mais aberta. E aí vem uma cursiva junto. Então a união dos dois reflete muito o próprio jeito do casal. E aí você tem que estar estudando isso nas entrelinhas. Enquanto a gente está conversando, a gente está aqui trabalhando mentalmente a singularidade de como vai sair aquela identidade. Não, Sim, eu tava perguntando assim, que Já tem vai- noivo vai lá. que fala pouco, né? Pronto. A identidade dos dois, diferente. O noivo mais forte, né? E ela mais delicada. Todo o trabalho que é feito com a identidade visual, existe o trabalho que a gente faz a entrevista, enquanto está conversando, já vai analisando os pontos fortes de cada um, o que pode trazer uma singularidade, uma particularidade para a identidade, para um monograma em específico. E existe tudo que não é visto, esses bastidores, que alguns clientes acabam não percebendo o valor que tem por trás disso daí. Existe um trabalhinho que não é tão barato, vamos dizer. Vamos falar a verdade. Sim. Porque às vezes chega assim dizendo, quero só um monograma.
acha que é só pegar uma fonte aqui, pega esse P com esse J. Isso. Não é. As pessoas não entendem que é arte. É arte. E arte Tem sensibilidade. tem que ser Exatamente. valorizado, né? E tem um estudo por trás, foi investido. Tem bem a questão da Tempo. abordagem, porque tem cliente que não consegue se expressar e a gente tem que Ainda dar de traduzir. alguma forma Pra analisar, né? analisar No aquilo. divã, é o divã. O pouco que ele falou, você Sim. tem que dar um jeito de Sim, de entregar ter uma algo arte que incrível. surpreenda ele, que realmente seja aquilo que ele Sim. esteja precisando e querendo, né? E ainda tem que alinhar com o restante da papelaria, né? Tem. Sim. A arte, e vamos supor, a Nathan fez uma arte, criou a identidade visual do casamento. Aí a gente já tem a papelaria, né, que vai colocar toda essa identidade em Vai. todos os itens. Aí tem que, no caso, o designer, ele já ajuda também na escolha do papel, né, que vai ficar melhor Sim. naquela arte. Sim, sim. Quando a gente está desenvolvendo a questão do visual, a gente tem que exatamente se preocupar com isso também. Essa questão da que tipo de papel vai ser trabalhado na impressão. Porque a determinada cor que eu vou estar usando naquela arte pode interferir na impressão. Então eu tenho que estar sempre alinhado ali. Uhum. Isso é importante porque quando volto falando da identidade para aplicar na papelaria, não é só o desenho feito com as iniciais aplicado em tudo. Tá, 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 Sim. né? Existe a criação da estampa e o melhor alinhamento visual alinhado com a decoração, Sim. por exemplo, Já tem isso, né? né? Porque vai estar lá exposto de alguma forma, somando com a decoração, então tem que estar casando naquele momento Sim. para que tá lá a decoração linda, mas o papelaria totalmente destoante. Então, tudo isso também é importante falar do alinhamento que existe designer, fornecedor de papelaria, com a decoração, com o cerimonial. Então, esse casamento traz um resultado de sucesso, como a gente já tem visto, aqui. Então vocês influenciam também, de certa forma? influencia. Assim, às vezes ele chega para ti, o casal chega com uma ideia. Vocês não gostam dessa ideia. E aí, Nesse acontece caso, de vocês Fazer a assim, identidade sem estar gostando de nada. Não. ou então assim, como quem não quer nada, sugerir, olha assim, faça desse jeito. Você não acha que assim ficaria É, mais a sofisticado? Eu, pelo menos, vou falar de mim. Eu dou algumas sugestões, sim. Quando eu vejo que tá bem distante, Uhum. eu dou uma sugestão, mas eu nunca passo por cima da vontade, vontade dos deles, noivos, sim. né? Da noiva, principalmente, que a gente tem mais contato. Até porque precisa trazer a identidade deles, né? Exato, mas eu sempre, se ela me pergunta, principalmente, se ela Sim. perguntar, tudo bem. Ou, muito raramente, eu chego dizendo, não faz assim, ou vamos tentar mudar isso. Não. Muito difícil. Eu Muito palpite. difícil. Eu dou palpite Exatamente mesmo. isso. Eu, particularmente, eu pego o trabalho e apresento aquela ideia que eu tive e coloco Sim. em prática a ideia do cliente também. E aí fica a critério dele aquela escolha. Tipo, Se gostei. encaixa, né? Isso. Às vezes acontece deles aprovarem a minha ideia, acaba indo contra a ideia deles, porque tá ligado ali à mesma proposta, mas tem uma particularidade que eu coloquei que eu achei que seria melhor para ele, que é até a Mais questão da interessante. gente, da gente colocar para ele algo, como eu costumo dizer, né? O que ele precisa. Porque nem sempre o cliente... Ele não sabe. Sim, Ele nem não sempre sabe. ele Nem sabe. sempre ele E sabe. a gente tem que entregar aquilo que ele precisa. Sim. E aí vai eu gosto- da nossa função orientar mesmo, né? Já que aí nós somos a parte que temos esse conhecimento, Sim. não faz sentido a gente reter isso, podendo melhorar aquele trabalho. Então a gente tá ali para orientar mesmo. Quando eles me mandam, assim, eu gosto de dizer, né? Eu dou meu palpite. Eu digo, você não acha que assim ficaria mais sofisticado? Eu acho que dessa outra forma. Porque sempre vocês mandam pelo menos duas opções, né? Uhum. E aí eu sempre gosto de dizer assim, porque às vezes é como o Nathan falou, a gente conhece os desejos deles mais do que eles mesmos. Isso é verdade. Então, quando a gente vai e vê, no final, você sabe que aquela noiva, no final, quando ela juntar tudo, ela não vai gostar daquele resultado. Até pela questão da vivência na profissão, Isso. né? De vários clientes e experiências que a gente já Experiência. teve. E é justamente isso que tem que ser valorizado, é a nossa experiência. É o que a gente sabe, o que a gente conhece, o conhecimento da gente, né? E outra, Além do cotidiano que é estudado, né? Não, e eu digo outra para vocês também. Aí, a noiva, quando ela vem com dezenas de prints de Pinterest na mente Então, dela. É verdade. Então ela tá totalmente poluída, vamos dizer assim, né? Visualmente, de ideias, né?
Ela vê aquele mundo lá na frente dela e sai printando tudo, Tem delas que guardando. fica até com vergonha de mandar, porque É, quando é manda, tanta coisa. É muita é coisa. muita coisa. Só que esse é talvez uma falsa ilusão de pensar que vai ajudar, que não vai, né? Quanto mais informação você vai buscando, É mais verdade. atrapalhado Mais você vai trabalhado. ficar. Ó, eu gosto de dizer isso porque quem é minha noiva sabe, eu sempre, absolutamente sempre, dou pelo menos 2 opções de fornecedor, Uhum. né? Porque eu acho assim, que tem que escolher realmente seu fornecedor é quem vai viver o casamento, é o noivo e a noiva. Então, assim, eu nunca dou só um fornecedor. Aí quando vão escolher, Gabi, mas não tem mais, não. Me manda mais opções. Quanto mais Não, quanto mais opções, opções mais eu confusa mandar, ela vai mais ficar. mais Difícil confusa, fica, mais né? difícil fica para escolher. Certeza. Principalmente quando a noiva é indecisa. Tem noivas que Ainda são tem- super decididas, já passaram pela internet, já É. separaram o que ela gostou, mas tem noivas que não, né? Que são super indecisas. Te leva um print rosa, um print azul, um print verde. Exatamente. E Carla e Natan, assim, quanto tempo demora? Vocês acham viável, né? Para que eles procurem vocês, para preparar uma Tempo ideal, né? A identidade uma visual. identidade, para que vocês preparem, porque assim, não tem gente que vai, que quer somente os convites, mas tem gente que quer toda a papelaria, né? Com quanto tempo, né, que eles devem procurar? Eu sempre costumo dizer para os clientes o quanto antes, melhor. Melhor. Por conta, principalmente para clientes indecisos. Porque Isso. quanto mais tempo a gente tiver até a data do evento, vai Sim. ser melhor para trabalhar e chegar no consenso de algo que ele goste, que agrade ele. E Eu- precisa alinhar com a decoração. Isso. Exatamente. Enquanto não tem Paleta arte, de a decoração cores. fica um pouco parada, né? Nesse Exato. sentido, porque não se sabe exatamente como vai ser, né? Se você decidiu casar hoje, o ideal é que, se tiver um prazo de pelo menos 8 meses antes, Sim. é fundamental para a gente iniciar o trabalho de identidade. Em E seguida, depois a papelaria, em né? especial a caixa dos Em padrinhos, especial que a hoje caixa dos é padrinhos. praticamente tradição. Todo Tradição, mundo dá aquela é. caixa presente. Isso. É aquela E caixa precisa presente. ser entregue pelo menos uns 6 No mínimo meses 6 antes. meses antes. Então, para essa identidade já tem que estar Então, pronta. A noiva que tá ouvindo já Agora pode tem o contar. costume de mandarem para fora, né? Porque Isso. os padrinhos não moram no estado. Isso, Exato. exatamente. Noivinhas, noivinhos que estão ouvindo, que estão vendo. Contratar Gente, logo. organizar casamento, Ajudem-nos. um ano e meio. Ah, porque tá muito longe. Não, Não tá. está. Eu- É o ideal. Eu gosto de É bom dizer até assim. pela questão também da condição de pagamento. Que Isso, quanto mais antes você facilita. Exatamente. justamente, você Quanto- consegue se programar. Quanto mais tempo o casal tem, mais livre o orçamento fica. Fica. Exato. Porque ele tem mais tempo para pagar e possivelmente mais orçamento para colocar no casamento dele. Exatamente. E, gente, assim, quando tem aquelas noivas indecisas que faz. Já Você teve fez- caso de ter feito o convite depois que já tá tudo feito, tem que ajeitar tudo de novo. Já. Nossa, vou começar a contar aqui. Não pode contar, só não conta o pecador. A gente tá dizendo aqui toda hora, só conte o milagre, não conte o nome do santo, não. Não diga o nome do santo. Gente, a gente já teve experiências com várias situações. Noivos que vieram com um mês pro casamento, Eu já tive 25 dias. atrás de convite, que não tinha nem arte. Noivos que já mandaram fazer em outro local, houve algum problema, não gostaram, ou não foi como eles queriam, e chegam pra gente ali nos 45 Me do salva. me salva, os 45 do segundo tempo. Teve também casal que, por exemplo, não. Acho que passou por umas 5 mudanças de identidade visual até decidir. E eu perguntava só assim, quem é tua cerimonialista? Eu ficava pensando, Deus abençoe ela, porque Mas sabe o que, é que eu porque digo? vai ter um Ó, trabalho. tu vê que meus Tem casais, muita eles paciência. escolhem rápido. É. Já percebeu? Já Mas o que é que eu percebi. digo? Não mostra pra ninguém, não. Escolha você, Exatamente. seu nome. Quanto mais pessoas você Gabi, mostrar, agora você falou uma coisa tão É, importante. mais vai ser mudado. Quando Esse é que eles um voltam pra problema de mudar? muitos. Mamãe não gostou. É. Eu falei com minha A sogra. minha melhor amiga viu Isso. e não gosta de Casamento verde. é O casamento é todo verde. A melhor Exatamente. amiga não gosta de verde. Isso. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Eu Isso fico acontece com uma muito. dor, vou falar pra vocês. Eu fico com uma dor no coração porque tá noivo o casamento. Aquele isso. momento é dela, ela tem que aproveitar, botar ali o gosto dela, o É. estilo dela. É isso. E aí, às vezes, eu costumo até falar isso também com meu esposo, porque quando ele vem querer, a gente faz nossas festividades também. Quando vocês forem renovar os Quando a votos. gente for renovar os votos. Alô, Irã. A Irã já tem, aqui já tem, o grupo já tá aqui. Ó, Irã.
Meu colega Irã, você faça o favor de pensar, porque já tem a equipe completa. Escute sua amiga Jane. Só escolheu o dia Olha, agora, só escolheu o dia. Então, quando eu falo às vezes com ele, né, ele vem querer dar uma opinião baseada na opinião de alguém. Vamos dizer assim, não, mas não vai ser bom por causa disso com relação a outras pessoas. Eu falo assim, não, é nossa festa, nosso jeito, nosso gosto, É. de acordo com o que a gente escolheu pra gente. Quem vai participar, vai participar. Conhece E vai vocês. prestigiar, Isso. aquele é o jeito deles, aquela festa deles, entendeu? exatamente. É, porque E a cada um gente tem que seu se sentir à gosto, vontade sim. com isso, né? Eu não É. posso me sentir intimidada porque outra pessoa vai falar da minha festa. Exatamente. Exatamente. Tem casal, não bebe nenhum dos dois. Aí vai lá, não, mas eu tenho que comprar bebida, porque meus amigos bebem. Meus amigos bebem, eu tenho. Não, é opcional, É opcional. gente. Você não é No obrigada a nosso colocar, caso, não. Quando, voltando aqui ao exemplo anterior, nós não bebemos, então a gente nunca tem bebida. Quem vai já vai sabendo, não vai ter bebida. Exato. Pronto. É o jeito de vocês, Tem água os de convidados coco, tem conhecem e cajuína. aceitam. Tem outros tipos de bebidas, mas a gente não oferece bebida alcoólica. Então quem vai, se quiser levar a sua debaixo do braço, pode ficar à vontade no seu cantinho. É isso. Exatamente. Esse caso é bem Porque isso. é nesse ponto, gente, assim, que o trabalho de vocês é minucioso, é cheio de muitos detalhes, Muitos né? detalhes. Muitos detalhes. Então, é preciso, as pessoas precisam entender que, assim, não é um trabalho que chega lá e você, pronto, você já sai com ele pronto. É um trabalho criativo, É né? criativo, Então precisa é um de estudo, tempo. Precisa um de estudo tempo. prévio, né? Precisa do conhecimento com relação ao casal. Então, assim, casar já pode, Uhum. mas tem que ter certa Ela é muito boa. Pega aqui, ó. Rapaz, essa Jane sabe das coisas. Não, não? Casar já pode, mas pode contratar logo pra casar depois, né? É isso. Mas Porque, precisa. assim, casar já pode, mas tem que ter consciência do que tem que ser feito. Existe um passo a Com passo, tempo, né? né? Pra Assim, você se planejar de todas as formas, né? E o Dá fornecedor certo. tem agenda também, né? Porque aí Isso, por conta pode- da disponibilidade. é verdade. Porque na maioria das vezes. Não é os que vai casais dar errado. Só tem ele, né? Uhum. O serviço, o trabalho é só o dele. Mas assim, não é que vai dar errado se você contratar com 40 dias, 20 dias, 30 dias antes. Não é que não vai dar certo. Vai dar Vai certo. dar certo. Dá pra fazer o casamento. Uhum. Só que com 8 meses, um ano antes, o seu casamento é muito melhor. Você escolhe com mais calma tudo. E você com certeza tem um resultado Você de consegue sucesso trabalhar mesmo, né? também com mais calma. Sim, consegue ter os melhores fornecedores, Isso. porque em cima da hora os fornecedores não tem mais data, né? Se E ocorrer assim- qualquer imprevisto, você consegue a tempo ainda. Isso. Como É a Nathan verdade. colocou, você se planeja financeiramente. Você quer um produto de melhor qualidade. Por quê, Carla e Nathan? Você não trabalha com impressão propriamente, né, Nathan? Assim, não. Você Só entrega a parte criativa. E aí, a Carla que trabalha com essa parte da impressão do papel. Então, assim, tem papéis e papéis. E papéis. Então, assim, bom tem falar aquele sobre de isso melhor também. qualidade. Tem um aquele de empastamento qualidade. que se Sim. estiver Tem chovendo, hein? vários processos que Uhum. envolvem quando a gente sai já da identidade. Agora vamos para a impressão, né? A gente sempre tem que estar explicando sempre para todas as noivas e os noivinhos que o orçamento, quando eles dizem, eu quero esse orçamento, aí pega lá o print lá, né? Lembra do Pinterest? Esse aqui. Eu disse, deixa eu ver melhor como é, deixa eu estudar. Que ela manda, às vezes, uma foto, mas não é exatamente daquele jeito, mas é naquela que nem cor. É que nem Aí- o caso do... Te cortando aqui, Carlinhos. É que nem o caso do hot stamp. O pessoal chega pra mim, eu quero que fique desse jeitinho aqui. Aí eu tenho que explicar pra ele que aquela questão ali do dourado na papelaria É já diferente. é um tipo de impressão que vai levar um pouco mais o produto, mas que ele tem que ver na gráfica. Na É. gráfica, porque o design em si, ele não tem como fazer com que aquele dourado fique exatamente dourado da forma como São ele quer. são impressões diferentes. Na impressão. São processos diferentes, né? Não tem como. Uma Na impressão tela- digital, Não, na tela fica- é uma uma coisa na tela, mas se Isso. você imprime, já é outra. Sim. E se você passa por um processo diferente de impressão da impressora normal, Já é é outra o efeito, né? Então, o orçamento em si, para um convite, você tem que ter em mente que é de acordo com os processos a qual ele é submetido. Então, se é só uma impressão digital, ou se tem vários tipos de impressão. A impressão digital tem um hot stamp, tem um relevo seco, tem uma moldura almofada,
que é um vinco. Sim. Então ali vai somando. Ah, eu quero empastado, que ele fique mais durinho, mais encorpado. Vamos fazer empastamento. Aí o dia chove o dia inteiro. Demora mais ainda para empastar, né? Pra ele Demora ficar por mais causa da umidade. da umidade. E Aí aí- ela é mulher, mas cadê aí não meu dá. convite? E aí você ainda tem que explicar, por isso que é importante a visita presencial também. Muitas vezes a gente consegue fechar isso pelo WhatsApp online, consegue, mostra vídeos, né? Faz fotos. Mas sempre é melhor você ir e pegar e ver, E outra e coisa, ver Carla, textura e ver cor. a questão da entrega do convite ainda é uma tradição. É. O convite físico, né? É sim. Então, porque as pessoas guardam, as pessoas deixam ali, já é uma lembrança. Existe não sei se é ditado qual a palavra certa para eu colocar aqui, mas é um pensamento que já meio que é, não sei se cultural também, me corrijam se eu estiver errada. Quando as noivas buscam convites, elas não entendem ainda a função do convite. Quando chega dizendo, não quero gastar com convite. Ou então chega dizendo Vou jogar assim, fora. não vou investir em convite porque vou jogar O fora. povo joga fora. Gente, convite, atenção. Convite não é para guardar. A função do convite não é para guardar. Lógico que você pode guardar se você Sim. quer aquela lembrança, e você vai querer ela por um bom tempo, aquela recordação. Eu guardo. Mas o convite, ele, existe uma função. Ele vai trazer um anúncio, vai fazer um anúncio, e a forma como ele é elaborado diz muito a respeito da sua Da sua festa. festa, da Da exatamente. proporção da sua festa, de como o seu Exato. convidado pode até se vestir, influencia Exato. até no tipo de presente que os noivos podem ganhar. Eu Exatamente. acredito muito assim. Também, eu acho o exatamente. convite, ele já é uma prévia. Exato, é o convite- spoiler. É isso mesmo, é o O spoiler. convite é um spoiler do seu Isso, evento. pelo convite você já sabe, você já tem uma ideia de como vai ser a Você festa. recebe eu já disso, ajuda, vai inclusive, ser Mas um- isso é uma verdade, assim, porque realmente ajuda até a pessoa a se Sim. vestir Exatamente. adequadamente para o seu Isso. evento. Até na, Porque eu você- já tive amigos meus que tinham 2 eventos marcados no mesmo dia. E pelo convite, ele acabou indo ele que acabou indo pelo recebeu o evento, ele acabou indo pro evento que tinha um convite mais elaborado. Pois é. Sim. E E aí já você, se espera assim, uma festa mais Tá vendo a sofisticada, né? responsabilidade de vocês, né? É tem gigante. Um negócio por trás. Responsabilidade. Você, por exemplo, não consegue. Você consegue imaginar uma celebração que vai ser na praia recebendo um convite super clássico, todo branquinho? Né? Fica um pouco distoante. Quando você recebe aquele branco bem clássico, já tem ideia, vai ser, né? Num buffet, É mais vai ser tradicional, na igreja, uma é. coisa mais tradicional. O meu dress code do dia vai ser mais pra essa linha aqui. Mas aí, se você recebe aquele convite Agora mais. eu lembrei de uma coisa que eu vou perguntar pra vocês. Vamos lá. Mas se você recebe, por exemplo, aquele convite mais intimista, já na impressão dele já vê logo um coqueiro, né? Amarradinho ali no acabamento, num sisal, é um cordão, uma cordinha. E Já é algo mais rústico, já né? vem Mais- assim, nossa, vai ser uma coisa mais aberta, vai ser praia, posso ir com uma sandália de um salto mais largo. Uma estampa. Posso ir com uma estampa A mulher mais vai de leve, estampa. algo Justamente. penteado mais, Então, menos Mais fechado, livre, um penteado né? mais É. livre. Então, quem dá um pouco dessa orientação é o convite. até É por verdade. conta dessa questão da vestimenta, que a maioria dos convites hoje não vem dizendo. Era Não isso que eu ia vem- falar, não Natan. começa falando. Então você Me pega a diz. referência do convite. Convite. Me explica por que, que Antes isso sim. saiu. Antes vinha Antes, dizendo traje. co-exclusiva Azul Tiffany das madrinhas. Aí, claro, Verdade, que vinha a gente não sempre vê. uma convidada que ia de Azul Tiffany porque esqueceu de ler o convite. Ou então porque o convite foi entregue há muito tempo e Ou uma tal. convidada que vai de branco. Eita, Jesus, Gente, é misericórdia. sério. Olha, eu vou dizer pra vocês que a cerimonialista fica com vontade de mandar embora. Eu disse, Acontece, Gabi, hoje acontece, ainda. acontece com frequência. Meu pai, não E aí, acredito. assim, às vezes a pessoa nem vai na má intenção, né? É realmente descuido. Eu tento acreditar que é isso. Que Mas, desgraça. gente, o branco é- A Jane olhou pra mim, mulher, dá vontade de mandar embora. Eu juro que dá vontade de dizer assim, "Ô, meu amor, Hoje, volte pra sua residência. Eu mando o bolo, volte pra sua residência." também que logo antecipado uma caixa de docinhos. E aí, não vem mais, né, no convite, dizendo que é a cor exclusiva das madrinhas. E acontece muito mesmo. De não só as madrinhas estarem naquela cor, né? De muitas convidadas com a mesma cor das madrinhas. E aí a gente fica achando que é madrinha e passa, não sou madrinha. Já aconteceu. Eu tive noivas que
pediram para colocar Sim. essa particularidade, porque ela tinha ido em um casamento e Com a lá mesma cor. as madrinhas estavam em uma cor, mas tinha vários convidados com a mesma cor, então ninguém sabia quem era a madrinha, Sim. né? Pois Aconteceu. é, isso aí Hoje eu vejo pouco, a gente confessa para vocês que eu já tenho feito pouco dessa Eu forma, acho né? que- Acho que mais esquecimento, que não se- se Na ligar. verdade, Eu acho que porque isso- assim, o próprio casal acho que não seja necessário colocar informação. Porque Talvez. eu, particularmente, no meu briefing, quando eu vou pegar os dados para montar a arte do convite, É uma das eu coisas que tu coloco pergunta. essa opção. Só que muitas das vezes os noivos não preenchem, Não porque eles não preenchem. acham, não Eu veem acho que pro necessidade de convidado é colocar. bom, porque às vezes o convidado tem lá aquela Fala, roupa. Gabi, diz que é necessário, Gabi. Não, assim, vamos olhar por todos os ângulos. Pro convidado é bom, porque se ele tem um rosa na casa dele, a convidada tá lá, ela não quer investir. Faz tempo que ela tem aquele vestido, ela quer usar de novo, ela vai usar rosa. É. Então, pra ela, vai economizar. Mas se Mas aí, quando chega lá, assim, ela não vai atrapalhar a festa de estar com a mesma cor, né? Uhum. Querendo ou não, é só um detalhe, não É. vai atrapalhar a festa. É a única coisa, assim. Mas que seria melhor colocar, acho que seria, né? É, eu vejo pouco também em aniversários de 15 anos. 15 anos também a gente costuma colocar, os pais acabam tendo essa lembrança de colocar a aniversariante nessa cor de destaque e Sim. os convidados não virem com ela. aí vem esse destaque é para ser nos exibidos ou não? Não, gente, vê de Não todo pode, jeito, Não né? necessariamente. Em É regra, a gente coloca diretamente no convite. Sim, no Isso. convite. Que é onde a pessoa já bate o olho, já vê logo, né? Uhum. Justamente. Mas tem casos que a gente também coloca e os noivos pedem para tirar. Porque Uhum. não acha necessário colocar. É que nem a questão do convidado não convida. Uhum. Sim. Tipo, Eu acho que isso deveria. eu acho que vir eles na associam tag muito dizendo nessa... isso. Justamente. Eles associam muito, acho que por conta disso. Porque todo mundo hoje todo mundo sabe, mas o pior é que ainda tem gente que faz isso. Tem. Leva a gente para um evento que você foi convidado. Eu já coloquei em uma tag separada quando não ficava de bom tom deixar no próprio convite. Era um convite tão branquinho, tão clássico, bem alinhado, e a noiva queria colocar a paleta exclusiva das madrinhas, os convidados não virem naquele tom. Olha, Então, a gente já uma teve uma tag leva que botou na separada. tag. Acho que a É. gente já teve uma. Pra não ficar ali tão destacada aquela informação no meio da informação do convite. É meio que existiria uma competição visual Uhum. entre aquela informação e o próprio layout do convite, né? Então a gente acaba analisando, mas na maioria das vezes a gente coloca mesmo no próprio convite. Agora, essa questão dessa tagzinha aqui, convidado não convida, seria maravilhoso. Porque assim, o convidado hoje em dia, Hashtag convidado ele não não convida. leva mais. É difícil levar. Mas quando a gente vai confirmar a presença, aí vai que cola, né? É. A gente gostaria de confirmar a presença de fulano, fulano, fulano. Aí ele manda mais um nome. Fulano, fulano, fulano e fulano. Ah, não, mas é porque é? essa pessoa aqui, ela não está na nossa lista. E quando acontece... Entendeu? Porque e quando aí... acontece quando o convite é virtual, porque agora o pessoal E Tá na É, convite esse convite virtual. virtual. é O convite eu virtual é um acredito que perigo. seja um É um trabalhão perigo, pra também controlar acho. a quantidade de É um convidados. perigo, mas aí a gente faz essa confirmação de presença antes, né? Sim. E a gente confirma exatamente isso. Porque quando a noiva envia, ela precisa, eu até oriento, ela precisa enviar o nome das pessoas. Uhum. Convite para fulano, cicrano e beltrano. Por quê? Quando a pessoa recebe, ela já sabe que não pode levar outra pessoa, Uhum. né? Agora, se Já ela nomeia, não diz já nada, só marca pra manda, é a família toda. A família toda. Pois é. E o parente que estiver na casa. Além da família toda. E a facilidade de reencaminhar. Sim, É, exato. Aí a gente faz a mas pra confirmação de presença. casamento. Tem. É, tem sim, minha filha. Quem que não gosta da festa de casamento? Não, mas eu digo assim, o convite. Eu acho o complicado, convite Manda, eu acho amiga. tanto complicado. para festa de casamento, ele sendo virtual, tem muito. Tem. Tem. Não Tem. dá Você aquela faz mesma. arte também, Não é né? aconselhável, mas tem. Não é aconselhável, não dá aquele mesmo impacto. O convidado acaba não tendo essa mesma preparação interna de quando ele recebe, mas acontece. E acontece muito também de optarem pelo convite virtual e alguns exemplares físicos. Os pais, Os né? pais, os mais próximos. Mas não é todo fornecedor que faz, viu, gente? Já Exato. dizer aqui para vocês, noivinhos que estão nos assistindo, porque existe uma quantidade mínima que é viável para cada fornecedor. Nós conseguimos, dependendo do tipo de impressão, a partir de 25 unidades. Então,
eu quero fazer o virtual, mas só 10 Só convites. tem 10 Não vai convites, dar não dá. pra fazer. Aí o que é essencial que tem que ter no convite? Assim, do mais simples ao mais sofisticado, que é As São informações os vão básicos. ser as mesmas. Uhum. Pode acrescentar uma coisa ou outra, mas sempre quem está casando, né? O nome do casal, o local, a data e o horário. É o básico. E se há alguma particularidade, se vai ser no mesmo local, cerimônia e recepção, ou se vão ser em locais diferentes, se vai ser em uma outra cidade, então tudo isso é colocado na informação do convite. E existe também os a mais, que é acrescentado como informação. Às vezes os noivos querem colocar um texto, um versículo, um trecho de música, né? O nome Também dos pais, o nome né? dos pais, e o site do casal do também. casal. Exato. Hoje, falando o nome dos pais, eu me lembrei de algo. Existem muitos convites hoje que estão sendo feitos sem essa informação. Muitos. Né? Os noivos estão optando já a colocar de forma bem direta, bem mais prática, vamos dizer assim, com a bênção de Deus e de seus pais, fulano e fulano convidam para o seu casamento, Isso. né? Então, mas quem traz um tom mais clássico para o seu casamento, essa informação ainda é forte. É importante. É importante. Porque o próprio nome dos pais já traz esse peso, né, para o convite. Tudo isso, verdade. gente, é um Isso é analisado, casamento de Porque informações, antes, de né, legados, antigamente, identidades. quem fazia a festa, Quem no bancava, caso, né? quem bancava a Exatamente. festa, eram os pais, principalmente o da noiva, né? Uhum. É. E hoje não, os casais eles estão muito mais independentes. Claro que tem a ajuda da família, que a gente sabe que Isso. tem. Mas hoje os casais eles se envolvem muito mais. Tem alguns Vamos pontos lá. aqui. Tem algo que eu queria destacar também aqui, Gabi e Jane. Algumas noivas que nos buscam para orçamento, elas vêm acompanhadas de, normalmente, do pagador daquela papelaria, né? Quando não, parte deles, dos noivos, né? Às vezes é presente da sogra, é presente da mãe, dos pais, né? Eu vou presentear vocês com a papelaria. Então eles vão junto, lógico, para se informar e tudo. E eu vejo um perigo, vamos dizer assim, nessa situação. Lógico que cada um sabe a sua realidade. Mas eu gostaria de destacar uma atenção por parte da noiva em não se sentir refém. Por quê? Porque às vezes os pais estão presenteando, ou a sogra está presenteando, eles acabam escolhendo. E aí a Sim. vontade da noiva fica em segundo Olha, plano. E mesmo você vê que ela gostou daquele modelo e o olho dela brilhou, mas que eles... Não, vamos ver esse outro, né? Quando ela entra com aquele assunto, você acaba, para não desagradar, não desgostar naquele momento, cedendo. E aí é bom avaliar que gentilmente você pode trocar. Vamos presentear outra área, né? Vamos ajudar nos docinhos, vamos ajudar em alguma parte das lembrancinhas. Porque é importante que a noiva tenha essa soberania, o casal tenha essa soberania de escolher o que eles querem, não se sentir refém de presente dado, tem que escolher o que o outro gostou mais, né? Também na questão dos gostos serem diferentes. Isso, e aí isso vai dar o tom da sua festa. tudo vai totalmente influenciar, né? diferente. Exatamente, tudo vai influenciar. Ou muitas vezes até, Gabi, cerimonialistas, né, que a gente já presenciou, que influenciam totalmente no gosto da noiva e acaba não se refletindo a vontade nem o gosto dela. Sim. E aí é algo que você, no meio da sua agitação, dos seus preparativos, racionalizar um pouquinho, botar a cabeça no lugar e avaliar mesmo de quem é a festa, Exatamente. para onde eu e meu noivo estamos concordando em direcionar nosso casamento. E eu faço justamente o oposto, porque pensa no prazer que eu tenho de ter um monte de festa diferente. Eu acho Porque legal assim, se também. for tudo com minha visão, com o que eu gosto, vai ter um monte de festa igual, né? E fica muito engessado. Vai ter, Fica muito engessado. Então não traz a particularidade de cada um nas diferenças de várias celebrações, né? O que é legal da gente assistir é essa diferença. Eu gosto bastante, sou suspeita. Eu também gosto. Eu sou apaixonada por papelaria, eu acho super importante. Eu acho Eu também. amo quando o casal manda o convite, porque já deixo lá guardado. Já guardo inspira também outros casais. Eu guardo. Né? Eu acho super legal. E amo- tudo que traz memória eu gosto de guardar. Lá em casa eu tenho não só com relação à papelaria, né? Lá em casa eu tenho uma caixa que já tá ficando grande, que eu chamo minha caixa do tesouro, porque são lembranças de
de eu solteira ainda, alguma coisa que naquele ano foi memorável para mim naquele momento, e eu casada também, das crianças também, então ela vai enchendo. É como uma cápsula do tempo. Então eu gosto de dar, de vez em quando abrir, eu lembro, olha, naquele Reviver, tempo que revivi aquilo ali, né? Eu vivi aquilo ali, então me traz boas memórias, boas lembranças, aquele gostinho bom da mesma sensação que teve no dia. Então eu gosto de guardar. Não foi feito para guardar algumas coisas, mas a gente guarda, não a tem gente como. guarda. Existe Tem um afeto, a afetivo, gente guarda. ligado a isso, né? Então a gente guarda. E vocês acham que tem algum estilo que tá assim, sobressaindo hoje? Assim, tem alguma coisa de dizer assim, esse aqui é o do momento, é a moda. Clássico, acho que clássico. Eu acho que nunca sai da moda. Nunca sai. E o verde. O verde, né? Acho que de 10 casamentos, 6 estão pedindo verde. É verdade, eu a faço maioria verde. mesmo é verde. Verde e rústico, quando mistura com a parte de campo, também tem muito nessa parte, a gente está fazendo muitos mais românticos, trazendo mais cor, mais florais, mais verde. Nunca sai de moda Nunca sai. também. E aí é que tem o segredo, né, de se ter um bom desenvolvimento, né, dessa criação de vocês, porque assim, a mesma cor, o mesmo é casamento, então para não ficar igual, vocês Um têm tem que que ser diferente do outro. absolutamente diferente Tem do Já- outro. traços diferentes. Já aconteceu, não sei se já aconteceu contigo, Natan, noivas que acharam aquela arte ou identidade no nosso Instagram. Eu quero igualzinha. Eu quero igualzinha a essa. Já. Manda essa foto aqui, eu quero igualzinha a essa. Aí, lá vai a gente explicar, olha, não posso fazer igual. Cada arte é personalizada e tudo. E gente que, explica. inclusive, eles querem até num valor mais em conta Porque tu Isso. não vai criar mais. Tu não vai criar mais. Tu. Só que a gente Olha, tem que mas explicar são frases que eu não pode, gosto de porque é ouvir. algo feito pra pessoa, foi feito eu pra acho- aquele casal. Eu acho que quando vocês É escutam quase isso... autoral, né? Sim, Assim, é justamente. uma arte É um tua, trabalho que a mas gente foi tá... pra Sim, a gente tá vendendo com exclusividade para Pra aquele aquele cliente. casal. Aquele cliente. Eu acho que quando vocês escutam isso, não vai dar trabalho não, tu já criou... Ai, gente, eu já fico... É a mesma coisa, deve sentir a mesma coisa que eu sinto quando a pessoa diz assim, não, eu já contratei todo mundo, é só pra você organizar no dia. dá uma dor Eu no quero você só coração. no dia mesmo, pra organizar a fila. Ô, Ou mulher. então, assim, não, é só esse aqui, faz rapidinho. Eu falei assim, como é que ela sabe que vai ser rapidinho? Não vai é? ser rapidinho. Eu lembrei agora Só do são Só são 10. 100 caixas de Só doces, só- é bem rapidinho. Parar todo o processo novo pra fazer só 5, não é viável. complicado. É igual uma noiva que chegou pra mim uma vez, ainda bem que ela não, depois... Ela queria uma cerimônia fake. Hã? O que é uma cerimônia fake? Como assim? Olha, Mas era casamento? Era fazer de conta. Como assim? fazer de conta que tô fazendo essa... Eu disse, não, eu não trabalho dessa forma. Gente do céu. Essa é novidade. Essa é novidade. Essa aí superou Cerimônia a organizar a fila do fake. casamento. Já Superou. pensou? Eu disse, como é? Eu perguntei, primeiro você vai me explicar o que é essa cerimônia fake. O que você tem em mente, meu amor? Não, é só... eu acho que ela quis dizer a cerimônia Social. social, né? Mas aí depois, quando eu disse pra ela que eu não trabalhava dessa forma, era para fazer, ela ainda teve um detalhe. Fazer rapidinho, porque eu não quero perder tempo com cerimônia, eu quero é a festa. Ah, meu pai. Eu disse, não, pois então, É só para as fotos que ela queria. então nós não trabalhamos dessa forma. É Muito difícil. obrigada pelo seu contato e tchau. A gente sempre tem que tratar com profissionalismo e receber com cordialidade, mas quando chegam pra gente e diz, não, faz esse aqui de qualquer jeito, é só pra fazer só uma coisinha. Ou então, não precisa fazer muita coisa, não, bota o mais barato que vão jogar fora. É como se jogasse assim o trabalho da gente. Você já no tá lixo. desvalorizando o trabalho no Desvalorizar. início, né? Aí, E na maioria das vezes são os que, tipo, quando recebem, fala assim, faz uma coisa de qualquer jeito. Quando recebe, começa. Mas isso não tá legal, isso não tá Faça legal, de isso não tá qualquer legal. não, mas- isso é algo que é valor mesmo pra mim. Não tem nada que eu vá me propor a fazer pra fazer de qualquer jeito. E eu não falo nem sobre papelaria. Existe isso em mim forte desde sempre. Meu esposo costuma falar isso também. Se eu for organizar aqui alguma coisa, não vai ser de qualquer jeito. Se eu for Uhum. fazer isso aqui, não vai ser de qualquer jeito. É tua marca que tá em jogo, é Sim, teu exato, nome, trabalho. né? Exato. Por mais não que tem. sejam, as pessoas confundem a questão da qualidade da quantidade. A quantidade de pessoas. Porque minha cerimônia é simples, porque só são 15 pessoas. Não tem nada a ver com simplicidade isso aí. Né?
Você tá com a essência, você tá com as pessoas mais importantes da tua vida. Ou então quando vem Uma cerimônia de cobrir um casamento nunca é serviço simples. pelo outro, Nunca né? assim. Eu vem e busca você para um orçamento e fala assim, você cobre esse valor, fulano faz mais barato. Ai, gente, que dor. Isso é É verdade. E aí não tem como, porque eu falei assim, olha, então você pode Mas ir barato pra que fulano ele. não faço não, ela pode fazer com Esse é o meu trabalho, Porque meu no valor fundo é gosta do esse. teu trabalho, É. mas quer que tu se encaixe no valor É. do outro ali. E aí não dá, porque tudo tem um preço. Não tem como a gente fugir disso. É verdade. Tudo tem um preço. E é o Às trabalho vezes- da gente, a gente tem que valorizar. Se a gente não valorizar, quem vai, né? Exato. E às vezes tem um baixo orçamento financeiro, mas acaba pagando mais caro em um emocional. Também Sim. o desenrolar do trabalho, né? Acaba sendo diferente. Pode ser que aquele valor que a pessoa está cobrando, ele cortou várias etapas ali para poder reduzir o orçamento. Etapas que a gente não vai ter como É cortar. verdade. Isso. Uhum. Exatamente. É verdade mesmo. Isso aí. Barato que sai muito caro. Muito caro. Muito caro. Só lembrando, como é o nome do nosso podcast? A gente já... Vai, gente. Casar já pode. Casar Já já pode, pode. gente. Olha, é um prazer receber Prazer vocês. foi nosso. Total. Vai, Jane. Gostei demais do nosso sucesso. bate-papo Não, aqui. foi maravilhoso. Eu digo muito, nós estamos assim sendo presenteados com fornecedores, com profissionais Não vai de mudar, não. muita qualidade. Desculpa. Tava demorando. É, mas é assim mesmo. Vai, Jane. Profissionais de extrema qualidade, profissionais gabaritados naquilo que fazem. Uhum. Então, assim, nós estamos sendo muito felizes nas escolhas e, assim, vocês abrilhantaram esse momento, O papo tá falando tão muito bom, bem. quando a gente desligar, a gente passa. continua. É tipo isso. Rápido, passa muito rápido, porque é bom a gente falar, né? E ver pessoas que falam, É. que amam o que fazem. Compartilhar Né? E experiências. compartilhar é bom demais. E falava que a gente gosta nunca cansa. Nunca né? cansa, A é gente vai verdade. perder a hora aqui. Antes de iniciar, eu dizia pra gente o que a gente vai conversar. Vai falar de casamento? Tem tudo pra gente falar Vai sobre faltar casamento, tempo. né? Vai faltar É. tempo. Falta tempo, Uma hora é gente, assim. pouco. E assim, vocês fecharam o nosso 4º episódio. Coisa boa. Falando de papelaria, falando de identidade visual, A importância. a né? importância, de importância. tudo isso. E assim, é a marca de um casamento, né? Isso. É o que fica. E fica depois do casamento também. Você carrega o seu monograma junto. Exato. Você pois vai é. continuar com a sua estampa. Aquilo ali é uma marca dos dois que vai representar eles para sempre. Exatamente. Quando eles fizerem uma boda daqui a um Uhum. tempo, ele pode usar aquela marca E ele pode usar até nos objetos. de Com casa, certeza. né? Já, inclusive, já teve casal que falou, mas o que eu vou fazer com esse símbolo depois do casamento? Não. E já tem casal que já compra sabendo que vai usar aquilo Dessa ali no utilidade, enxoval. né? Isso, tem um E você pode aplicar em tudo, não só em Sim, papelaria. Você justamente. faz uma medalhinha, você faz cerâmica, Olha, Já porcelana. aconteceu quadros. de casais que tatuou o Tá, símbolo na Ah, parede. lindo, aconteceu ótima também. ideia. A gente teve um casal de 2 noivas que tatuaram o monograma delas na pele. Bem mais criativo que é o nome mesmo, né? Eu achei legal um também que fez um broche. Um broche. Pode usar sempre. Um broche Uhum. feito como joia com o monograma Lindo. do casal. Achei Há várias muito legal. possibilidades. Muitas Gostei dessa É. ideia para as minhas bolsas É. também. Não é? Gostei, é. Eu só não Presta vou na atenção. tatuagem aí. Que eu tenho Bota medo. um broche, bota um Faz broche. um pingente, É, né? Faz uma então. joia. Dá para os convidados. É verdade. Gente, a gente queria agradecer. Foi Obrigada, realmente um Gabi. prazer. Obrigada, Vocês são Gabi. maravilhosos. Foi Estamos muito à bom. disposição. Muito Estamos à obrigada. disposição a todas as noivinhas e noivinhos também aqui que estão nos assistindo, @craftpapier, tá bom? Curtam lá, sigam a gente no Instagram, que é o mesmo endereço para TikTok, para o YouTube, para Pinterest também. A gente tem uma parte no Pinterest, Diga seu Instagram. @craftpapier. E a gente tem um secundário, porque a gente Sim. centralizou só casamentos no Craft Papier. E o Craft Papier Eventos, que aí vai englobar várias outras Todos os papelarias Bom, para batizado, 15 anos, formatura, aniversários em geral. É, porque é aquela coisa, casou, aí já vai pros outros eventos, já Isso, continua na craft. Aí vem a maternidade, aí já vem, É tudo já da vem família. batismo, depois vem aniversário de 1 ano, chega a formatura, 15 anos, É a gente verdade. tá lá presente na Natan, sua é. vida. O meu é Você, Nathan Santos Design. Só procurar lá no Instagram. Tem a minha foto no perfil e tudo direitinho. É só olhar que lá tem todos os trabalhos. Tem alguns que eu vou colocar agora lá por esses dias. Tem muito, Tem gente. muita coisa Tem muita aí. coisa Tem linda, muita né? coisa pra postar. Então, Jane,
Pimentel, como é o seu Instagram? Case comigo. Não, é tão sugestivo. É tão sugestivo esse nome da Eu acho gente. ótimo esses nomes diretos, Ó, assim. gente, a gente pode até dizer assim, se quiser casar, já pode comigo. Essa é genial, Gente, ótima. ela tá tão engraçada. Tá superando. Ó, gente, o meu, Gabi Costa, o meu Instagram é Gabriela Costa Cerimonial. Me sigam para mais dicas. Faz essa com a blogueira. Me sigam para mais dicas. Curte pra parte 2. É isso. A gente vai estar sempre, a cada semana, no Casar Já Pode, lançando um episódio. Esse nosso quarto foi com eles. O próximo, a gente não vai dar spoiler. Vocês vão ter que assistir, mas vai ser incrível, né, Jane? Como Já sempre. vamos estar É sempre acompanhando muito também. bom. E aqui, Carla e Natan ainda vai sair no mês de junho. Sim, e o nosso podcast, ele também tem um Instagram, @Casar Já Pode. Já pode. Tá bom? Sigam. Obrigada pela audiência de vocês. E até a próxima. Até a próxima. Beijo, Tchau, beijo, gente. tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Bom demais. Fechou? Ah, obrigada, gente. Obrigada, Pela gente. paciência de vocês. Muito bom. Uma Obrigada. conversa leve, né? Ai, gente, tô precisando Eu conversar gosto mais. do podcast, eu gosto do podcast por isso, Esse que não é formato. aquela entrevista engessada. Conversar. É uma conversa, É. 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 é uma